irmão Francisco Folhadella, com o tema para esta noite, reflexões sobre a transição. Boa noite, meus irmãos. Deixa eu tirar. É sempre motivo de muita alegria para mim estar aqui. E eu estava lembrando com o Paulinho que a primeira vez que eu subi aqui na tribuna, embora eu tenha já alguma idade, alguma vivência na doutrina espírita, mas como orador foi aqui o movimento espírita em Friburgo que me incentivou. Até porque eu não é missa de corpo presente, mas eu acho que aqui o fraternal, nosso companheiro Chico, faz não só a casa aqui, mas o movimento em Friburgo nos anima a correr riscos. Então, mais uma vez aqui eu estou, e da primeira vez também foi o Paulinho. E nós vamos falar sobre reflexões sobre a transição. E hoje, revendo aqui, porque nós falamos lá no Legionários do Bem ontem, revendo aqui o tema, nós tivemos a oportunidade, que a gente sabe que não existe casualidade, de procurar no Aurélio o que vem a ser reflexão. E achamos interessante que Aurélio diz o seguinte: reflexão, análise mental sobre si mesmo. Então, meus irmãos, eu acho que essa é a proposta para a nossa transição para um mundo, né, que nós almejamos, um mundo, né, onde o amor irá, com certeza, estar em maior quantidade. E nós vamos, então, já que hoje é sexta-feira, e, de repente, né, todos nós estamos, assim, ansiosos pelo sábado, porque pensamos que trabalhamos a semana inteira, porque nós vamos concluir aqui que ninguém trabalha. Eu vou pedir um pouquinho a paciência de vocês para que a gente faça esse exercício, um exercício aritmético, para que a gente comprove que ninguém trabalha. Eu acho que não é comprovar, seria concluir. E nós vamos, para tanto, pegar um ano bissexto. O que é um ano bissexto? É aquele que tem 366 dias, não é verdade? E nós sabemos que a nossa jornada de trabalho, nós temos aqui companheiros que labutam na Justiça do Trabalho, ela é determinada por lei em 8 horas. 8 horas é 1/3 do dia, o dia são 24 horas, então nós trabalhamos 366 dias dividido por 3. Nós trabalhamos 122 dias por ano, não é verdade? Mas essa mesma legislação determina que todo trabalhador tenha 30 dias de férias. Então, nós não trabalhamos 122 dias, nós trabalhamos 122 menos 30, que nos vai dar 92 dias. Mas essa mesma legislação que determina os 30 dias de férias também determina o descanso semanal remunerado, não é verdade? Que para algumas categorias são 2 dias, para outras categorias é 1 dia e meio, ou é metade do sábado e domingo, ou domingo e metade de segunda-feira. Para que a gente seja honesto, vamos fazer uma média aritmética. 2 mais 1,5, 3,5, dividido por 2, nos dá 1 dia e 75% do outro dia. Se nós multiplicarmos isso por 4, já que o mês nós temos 4 finais de semana, nós vamos chegar a 7 descansos semanais remunerados por mês. Então, nós vamos ter por mês, todo trabalhador tem, em média, 7 descansos semanais remunerados. Se nós multiplicarmos isso por 12, porque um ano tem 12 meses, nós vamos ver que, por ano, nós temos 84 dias de descanso semanais remunerados. Se nós estávamos com 92. Se nós tirarmos o 84, nós vamos chegar à conclusão que nós trabalhamos 8 dias por ano. Mas espera aí, tem os feriados, não tem? Nós tivemos agora Sexta-feira Santa, nós temos 1º de janeiro, nós temos 25 de dezembro. Então, se nós olharmos no nosso calendário, nós temos 7 feriados cravados em nosso calendário. Então, nós temos 8 menos 7, nós temos 1 dia. Então, todos nós trabalhamos 1 dia. Mas se todos nós trabalhamos 1 dia, esse dia é o dia do trabalho.
Então é 1º de maio. Se é 1º de maio, ninguém trabalha. É feriado mundial. Bem, meus irmãos, esse é apenas um exercício para que a gente perceba, porque dessa forma ficou bem claro, né, como a gente pode, usando determinados artifícios sérios, porque as nossas contas, o multiplicar, o somar e dividir, estão corretos. Como nós podemos concluir, né, absurdos, né, porque ninguém trabalha, é um absurdo, né? O que nós erramos? Nós quebramos uma regra, os professores de matemática me perdoem, né, em que usamos 2 grandezas, dia e hora, quando sabemos que em matemática tem que se trabalhar com uma só grandeza. Mas, meus irmãos, o que nós queremos chamar a atenção é que nós fazemos a todo momento isso, com a nossa querida doutrina espírita. Pegamos a reencarnação, pegamos a lei de ação e reação e concluímos, aquele irmão, ele vai reencarnar em tal país, em tal condição, porque ele é assim, ele é assado. Aquele irmão que desencarnou de um flagelo natural, nós concluímos que houve ali um flagelo natural e uma lei de destruição. A lei de destruição não é acabar tudo, não. É o que Kardec nos ensina, nascer e renascer, nascer e renascer. Então nós pegamos uma lei de destruição e pegamos um flagelo natural e concluímos, aquele irmão, ele desencarnou assim, porque aquele... Engraçado que agora, toda vez que há um desencarne coletivo, sempre são os alemães, né, resgatando. Mas, gente, e os nossos amigos cambodianos? O Khmer Vermelho quase que dizimou mais de 3 milhões de pessoas. Será que esses nossos irmãos também não vão ter oportunidade de resgatar? Nós tivemos determinados regimes que se impuseram nos séculos passados, não vamos citar como não é crítica a nenhum deles, mas que também fizeram verdadeiros massacres. Nós tivemos na Iugoslávia, na Croácia, tivemos em Serra Leoa, mas nenhuma mensagem nos aparece dizendo que esses irmãos estão desencarnando agora porque estão tendo a oportunidade dos erros que cometeram. Geralmente são alemães. Não é verdade? Então não estamos aqui criticando nada, nem queremos com isso querer calar a boca dos médiuns, não, muito pelo contrário. Nós temos, sim, o médium, ele tem que expor a sua comunicação. Agora, a divulgação dessa comunicação é que precisa ser muito criteriosa. Nós precisamos ter muito cuidado, porque nós vamos ver que nesse livro que aqui está, que eu já vi várias interpretações, o nosso companheiro fala sobre fazer o descrédito do cristianismo, ridicularizar o cristianismo. Mas, meus irmãos, nós chegaremos lá. Nós então vamos continuar com a nossa... Nós não temos, né, isso de querermos explicarmos muito. E Kardec já havia nos preparado a resposta para tanto. Porque na pergunta 17 e na pergunta 18 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta lá aos espíritos: é dado ao homem conhecer os princípios das coisas? E os espíritos respondem: não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. E aí Kardec, porque ele era insistente, né? Ele vai, pergunta a 18: penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? E os espíritos respondem: o véu se levanta a seus olhos, à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas são-lhes precisas faculdades que ainda não possui. Meus irmãos, esse finalzinho aqui é que nos reporta a nossa condição ainda. São-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Meus irmãos, quando nós
seres espirituais, espíritos eternos, quando nós reencarnamos, quando nós assumimos a condição, quando nós estamos aqui habitando esse corpo, nós vamos entrar numa lógica temporal, que até então, lá no mundo espiritual, na eternidade, não tem. Lá é sempre presente. Lá não tem início, meio e fim. Lá não tem ontem nem amanhã. É sempre hoje e agora. Mas quando nós assumimos essa condição de encarnado, nós passamos a ter uma lógica temporal. Tudo em nós está condicionado a um início, um meio, um fim. Somos jovens, somos adolescentes e somos idosos. Não é verdade? Tudo tem um início, um meio, um fim. E nós vamos perceber esse espírito se adaptando a essa condição quando nós nos deparamos com aquela criancinha que ela fica. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque para ela tem a necessidade de achar esse início. Então, minha filha, meu filho, minha filha está na fase do porquê, por quê. Realmente, aquele espírito ele está se enquadrando nessa nossa lógica, que nós temos que ter um início, um meio, um fim. E para interagir nessa lógica, nós dispomos de 5 sentidos, que é o tato, a visão, o olfato, a audição e o paladar. Bem, meus irmãos, esses instrumentos foram necessários e suficientes para Einstein descobrir toda a teoria da relatividade. Mas para adentrar nos mistérios de Deus, nos mistérios do mundo espirituais, eles são insuficientes. Talvez o grande instrumento, que aí nós temos o Chico, o nosso grande baluarte, seja a mediunidade. Né? Talvez no futuro todos nós sejamos médium ostensivo como era o Chico. E aí nós possamos entender um pouco mais, mas jamais elucidar, jamais descobrir. Porque, meus irmãos, ser espírita não é ter resposta para tudo, não. Nós somos espíritas porque nossa fé está embasada em cinco pilares. Crença em Deus, não um Deus julgador, não um Deus punitivo, mas um Pai de infinita misericórdia. Creia na vida após a morte, crer na comunicabilidade entre mortos e vivos, crer na pluralidade dos mundos habitados, que hoje a ciência já nos fala isso, não é verdade? Nós tivemos a oportunidade de ouvir no outro dia que já existem em nosso sistema planetário 19 bilhões de planetas semelhantes à Terra. Isso quer dizer o seguinte: para cada habitante na Terra há disponível um planeta, né? Ou até para 2 planetas, que nós estamos em torno de 8 a 9 bilhões de habitantes. Então, meus irmãos, ser espírita é ter essas convicções. E nós temos a oportunidade de tê-las mas de uma forma concreta, não é verdade? Nós temos a capacidade, né? Temos a comunicabilidade de espíritos que nos trazem a resposta sobre a vida além da carne, né? A vida pós-túmulo. Mas aí vocês vão me perguntar, bem, e aí, nós estamos perdidos, né? Nós somos espíritas? Não, meu irmão. Kardec também nos fala na pergunta 625, que faz a pergunta lá aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é simples e direta: Jesus. Então, meus irmãos, em Jesus, no seu Evangelho, nós vamos encontrar toda uma proposta de vida. E aí nós vamos trazer o comportamento de Jesus na reflexão sobre a transição. Jesus, em todo o seu Evangelho, ele ensina não só com palavras, mas em toda a sua vida, Jesus, em toda a sua vida, ele nos ensina não só com a palavra, mas com seus atos. Meus irmãos, nós passamos agora, né, as religiões dogmáticas fazem toda uma Semana Santa. Já paramos para perceber aquele gesto de Jesus entrando em Jerusalém em cima de um jumento? Não é? Para alguns, aquilo pode ser até uma coisa meio patética.
mas ali tem um conteúdo muito grande. O que acontecia com aqueles dominadores, com aqueles senhores que ganhavam uma guerra? Eles entravam na cidade em seu cavalo mais oponente, né? E de cima daquele cavalo ele olhava todo aquele povo que estaria subjugado a ele. Jesus entra, né? Nos mostra a descrição. Jesus entra num jumento em que praticamente os seus pés estão quase arrastando o chão. Ele, se estivesse em pé, estaria numa situação até mais alta, mas ele entra. E o que era o jumento? Era um animal praticamente doméstico, não era um animal de luta, de combate, né? Naquele momento, Jesus, ele demonstra que ele não veio impor, ele veio servir. Né, meus irmãos? Então, aqueles companheiros que acham que a transição vai ocorrer, né, um cataclismo para, de repente, aqueles que sobreviverem estarão em um mundo de regeneração, esse quadro nos mostra o contrário. Porque se Jesus entrasse como conquistador em Jerusalém, né, poderia se imaginar, como se imaginava, que ele iria impor a sua vontade. Mas Jesus entra como apenas um servo de Deus, uma pessoa humilde. E nós vamos também encontrar em toda a sua relação, né, seja com os seus apóstolos, sejam com aqueles que procuravam ele, jamais levantando a culpa. Jesus não culpava ninguém, Jesus não julgava ninguém, meus irmãos. Em nenhum momento Jesus apontou o dedo e disse: olha, você está com hanseníase porque você fez isso ou aquilo. Olha, você fez... Não, muito pelo contrário. Jesus, em momento algum, trouxe a culpa, porque Jesus não julgava. E Jesus disse: eu e o Pai somos um só. E nós, meus irmãos, até a própria ciência, aqueles que têm mais ou menos a minha idade, quando estudamos, né, a raça, a ciência dividia a raça em 3 grandes grupos: brancos, negros e amarelos. Hoje só existe um grupo, só existe um segmento, é o ser humano. Hoje só existe um segmento, é o ser humano. Num mundo, né, regenerado, também não existirá mais bons e maus, porque o bom e o mal, para nós chegarmos a adjetivá-lo, para nós concluirmos que ele é bom ou que é mau, nós processamos um julgamento. E esse julgamento não condiz, meu irmão, com os ensinamentos, não se condiz com o Evangelho do Cristo. No mundo regenerado, existirá somente um grupo: filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. E teremos aqueles que estarão vendo a Deus. Esses terão uma qualidade de vida melhor e estarão também fazendo um planejamento reencarnatório para uma vida melhor em outras encarnações ou até nessa mesma também. E aqueles que não têm visto a Deus, até porque nós sabemos, não existe a trevas, existe a ausência da luz. Não existe o frio, mas sim a ausência do calor. Então, meus irmãos, se nós queremos entrarmos em um mundo regenerado, nós não podemos dividir os seres como santos e pecadores. Isso fazia parte quando nós estávamos encarnados e vivenciando as religiões dogmáticas que separavam em santos e pecadores, bons e maus. Nós temos agora apenas um segmento, apenas um grupo de filhos de Deus. Bem, meus irmãos, e nós vamos então entrarmos agora no livro Transição Planetária, que é um livro muito em foco, né? E quem é o autor do livro Transição Planetária? Bem, o autor espiritual é o espírito de Manuel Filomeno de Miranda. E nós vamos, e a psicografia do Divaldo Franco. Nós vamos então, meus irmãos, fazer uma pequena... tentar entender quem foi Manuel Filomeno de Miranda. E nós vamos encontrar nesse livro, O Semeador de Estrelas, que é da Sueli Caldas Schubert, uma pista. Sueli nos diz o seguinte:
isso aqui não foi a Sueli, depois que vem a Sueli. O Manuel Filomeno de Miranda, ele exercia uma atividade lá na Bahia, o que nós podemos chamar hoje, nos diz que ele exercia uma atividade de escrituração mercantil, o que nós poderíamos traduzir hoje como contador. Tá? E ele, então, estava com uma doença que a medicina convencional dos homens não conseguia trazer para ele nenhum benefício. Ele então conhece um médium chamado Saturnino Favila, em 1914. Esse médium então promove a cura do Manuel Filomeno de Miranda. Manuel Filomeno de Miranda passa então, torna-se espírita e ele passa então a trabalhar na doutrina espírita como doutrinador, como esclarecedor. E toda a vida dele, ele também, um grande impulsionador, também que muito impulsionou ele, foi José Pititinga. Nós temos uma imagem de José Pititinga como sendo uma pessoa simples, né? Porque Pititinga nos dá a imagem de alguém assim do povo. Não que ser culto não possa ser do povo, mas José Pititinga era um homem muito culto. Para se ter uma ideia, José Pititinga fazia parte de um seleto grupo que batia papo com Rui Barbosa. Então, nós podemos ver que não era uma pessoa de muito conhecimento. E ele então começa, ele e José Pititinga, na Federação Baiana, Federação Espírita Baiana, e ali ele vai cada vez mais se aprofundando na área doutrinária, na doutrinação. E ele então desencarnou como todos nós um dia iríamos desencarnar. Aí já a Sueli Caldas Schubert nos explica nesse livro. Em 1950, Divaldo vai lá em Pedro Leopoldo, em Chico Xavier, e pela primeira vez, Divaldo, aí um rapaz, ele recebe uma psicografia do Chico, do José Pititinga. E naquele momento, o Manuel Filomeno de Miranda não apareceu, mas ele estava junto a José Pititinga. Muito bem. E depois, numa segunda visita que Divaldo faz a Chico, ele então recebe uma psicografia já aí do Manuel Filomeno de Miranda. Isso se passa pelos anos de 1950, mais ou menos. Em 1990, o Divaldo passa a ter, então, com o Manuel Filomeno de Miranda, uma relação em que o Manuel Filomeno de Miranda passa a aparecer para ele. E em um desdobramento, o Divaldo vai até a colônia espiritual onde estava Manuel Filomeno de Miranda. E lá ele teve a oportunidade de conhecer uma biblioteca imensa, onde o Manuel Filomeno de Miranda fazia ali os seus estudos sobre o quê? Obsessão e desobsessão. O carro-chefe de Manuel Filomeno de Miranda é obsessão e desobsessão. Não é geologia, não é fenômenos climáticos, não. É obsessão e desobsessão. Muito bem. E ali ele nos relata, né, que uma publicação, quando é boa, que ela tem, não precisa ser espírita, nem estar vinculada a nenhuma religião, mas quando uma publicação ela traz um conteúdo que vai engrandecer moralmente alguém, aquela publicação no mundo espiritual assume características de paisagens lindas. E as publicações também que trazem com que o homem algum vício moral fazem também que no mundo espiritual tenha assim de alguma forma, digamos assim, animalescas. Então, meus irmãos, Manuel Filomeno de Miranda, ele vem nos falar, ele vem nos trazer sobre obsessão e desobsessão. E é nesse livro que ele nos fala existe um grupo, uma região trevosa, em que eles é comandado por um rabino. Esse rabino, não vou comentar o desfecho, mas todos devem ler. Esse rabino, ele foi, agora imagine a situação, ele como rabino, ele já não tinha muita simpatia pelo cristianismo. E ele como judeu, ele vai ser julgado e cremado numa inquisição.
E aí a gente vai fazer um parêntese e fazer um lembrete, né? O porquê de todo esse ódio desse nosso irmão. Porque hoje é fácil a gente, né? Poxa, o cara né? Tem ódio, não sei o quê. Mas esse nosso irmão, é bom que se tenha em mente, os tribunais inquisitórios, eles eram transitórios. Eles não tinham uma constituição, não se fixavam em nenhum local. Eles vinham em determinados reinados, ali ficavam 3, 4, 5 meses e iam embora. Só que nessa região, na Península Ibérica, ele vai e passa a ser um braço do Estado, do reino ali. E ele ficou quase ou até mais de 300 anos. E esse nosso rabino, ele não poderia ser julgado num tribunal inquisitório porque ele era judeu. A Inquisição, ela julgava os hereges. Os hereges eram aqueles que eram cristãos. Mas o que começaram a fazer? Eles começaram a fazer com que os judeus se convertessem em cristãos à base da força, da espada. Ou você se convertia, ou você era decapitado. E aí, ao se converter, eles eram julgados por esse tribunal de Inquisição. Muito bem, esse nosso irmão desencarna, e chegando no mundo espiritual, né, ele que já não tinha nenhuma simpatia pelo cristianismo, ele passa a ter simplesmente um ódio mortal. E toda a proposta dele e do seu grupo, né, dessa região trevosa, é fazer a ridicularização do cristianismo. E aqui, nesse livro, ele nos fala que em alguns segmentos religiosos eles já estariam até na condição de líder. E que na doutrina espírita eles estavam disseminando o achismo, né? E isso que nós chegamos aqui à conclusão de que ninguém trabalha, nós precisamos ter cuidado com isso. Precisamos ter cuidado, né? Nós precisamos assumir a nossa condição de que estamos ainda em transição, aprendendo, né? E também impor, né? Impor a separação, né? De repente você acha que você sabe tudo, você conclui que a sua posição é a certa e você forma um novo segmento, você começa então a fazer as deserções. Meus irmãos, nós falamos aqui sobre o Evangelho do Cristo. E nós escutamos também, às vezes, alguns companheiros falarem, mas peraí, o Evangelho foi escrito depois de Jesus. Meus irmãos, isso não é verdade. Isso é uma conclusão também típica a essa que nós chegamos, que ninguém trabalha. Mateus foi discípulo de Jesus. E nós vamos ler aqui um trecho que acho que todos nós conhecemos, né? E que diz o seguinte: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis. Porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim, e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Isso está no Evangelho de João, capítulo 14, de 15 a 18. Então, meus irmãos, essa afirmativa de que o Evangelho foi escrito depois de Jesus, ela se baseia dessa proposta inicial nossa de que ninguém trabalha. Até porque, meus irmãos, só obra de arte, se não for feita na época e pelo autor, ela não tem validade, né? Um quadro, uma escultura
de Portinari, de Miguel Ângelo, se não foi feito na época, só se for mediúnica, né? Aí tem a validade para nós espíritas, né? Mas todo e qualquer, Jesus, para se ter uma ideia, é título de mais de 500 mil obras. Em segundo lugar, vem Napoleão Bonaparte, com 200 mil obras. Entende? Então, Jesus, o seu evangelho, ele é estudado, ele é dissecado. Lógico que tem aqueles que vão falar mal, né? A unanimidade é para nós cristãos, né? Então, por exemplo, o que nós sabemos sobre os filósofos nossos, sobre Sócrates, Platão, foi escrito alguns séculos depois. Agora, nós temos em Mateus e João. Mateus, ele nos traz um evangelho, digamos assim, um evangelho judeu, em que ele faz um link da vida de Jesus com os profetas, com o Velho Testamento. Nós temos em João o evangelho mediúnico, não é verdade? E nós temos depois as cartas de Paulo, nós temos Lucas, Mateus, que viveram 50 anos depois. Gente, se até hoje, o Natal traz uma psicosfera em que todos nós nos deixamos envolver em fraternidade, em amor, imagina isso há 50 anos lá, quando aquele rastro de Jesus, as suas pegadas ainda estavam ali, né? Imagina como seria isso. Então não procede em hipótese alguma essa afirmativa de que o Evangelho foi escrito depois de Jesus. Meus irmãos, para finalizarmos, nós vamos fazer mais uma reflexão. Será que transição, esse mundo que nós estamos buscando, esse mundo regenerado, isso aí é uma opção nova para a gente? Será que quando nós estávamos lá, há 5.000 anos atrás, quando nós estávamos lá escravos, né? Lá no Egito, no Faraó, né? Quando almejávamos uma terra que jorrasse leite e mel, o que é leite e mel, meu irmão? Se não é um mundo regenerado? E o que nós fizemos? Nós não nos analisamos, né? Como nos disse aqui o análise mental sobre si mesmo. Nós colocamos em um espírito, né? Moisés, e colocamos nele toda a responsabilidade. Não é verdade? Exteriorizamos, quando na realidade nós tínhamos que procurar dentro de nós. E depois, né? Já agora aqui no Império Romano, né? Quando também estávamos lá subjugados lá a Herodes, todo aquele povo, aquele exército romano, almejávamos também a liberdade e colocamos, e Deus nos mandou o Messias. Meus irmãos, a história se repete porque nós somos alunos de cabeça dura, não é verdade? Então, o professor Luiz Carlos aqui sabe, né, que às vezes é preciso dar uma prova semelhante, parecida, para que aquele aluno consiga passar para o ano seguinte. Eu acho, meu irmão, se nós queremos entrar nesse novo mundo de regeneração, nós precisamos nos interiorizar. Não é o planeta que irá nos regenerar. Somos nós que iremos regenerar o planeta. E para finalizar, eu gostaria de ler uma mensagem que não é espírita, mas que, a meu ver, tem tudo a ver com o nosso estudo hoje. É Diálogo da Mãe com o Filho Homero, personagem principal do livro Comédia Humana, de William Saroyan. William Saroyan era um lavrador armênio, e ele estava nos Estados Unidos. Então ele diz o seguinte, e aliás nos deu a passagem inicial, a Maria Helena, nos diz o seguinte: sempre haverá dor nas coisas, mas não é por saber disso que um homem deve se desesperar. O homem bom tentará procurar tirar a dor das coisas. O homem tolo nem mesmo a notará, a não ser em si próprio. O homem mau aumentará a dor das coisas e a espalhará aonde quer que vá.
Mas cada homem não tem culpa, pois o homem mau, não menos que o homem tolo e o homem bom, não pediu para vir aqui e não veio sozinho do nada, e sim de muitos mundos e muitas multidões. Os maus não sabem que são maus e são, portanto, inocentes. O homem mau deve ser perdoado todos os dias. Deve ser amado porque alguma coisa de cada um de nós está no pior homem do mundo. E alguma coisa dele está em cada um de nós. Ele é nós e nós somos ele. Nenhum de nós é separado de qualquer outro. A prece do camponês é a minha prece. O crime do assassino é o meu crime. Muita paz a todos.